RCP Notícias. São 7 horas. Agora sim, são 7 horas em Cabo Verde. Vamos então para as notícias no primeiro jornal. O editor Júlio Vera Cruz Martins já cá está. Júlio, bom dia. Comecemos então pelos títulos que marcam esta edição. Partidos políticos com representação parlamentar preparam sessão plenária que inicia quarta-feira. Para aprovação final global está em agenda o novo Estatuto dos Municípios, já aprovado na especialidade, sem a participação dos deputados do PICB. Os cabo-verdianos devem ser mais arrojados na definição de um novo quadro de descentralização. O alerta é do Presidente da República, que inicia hoje a presidência na ilha de Santo Antão. Programa conjunto Promoção e Desenvolvimento Local, financiado pelo Luxemburgo, entra hoje numa nova fase. O lançamento da chamada dos municípios para a apresentação de propostas de projetos. O financiamento varia entre 5 a 15 mil contos. Uma missão técnica liderada pelo gestor do projeto para a melhoria da conectividade e das infraestruturas urbanas desloca-se hoje a São Nicolau. Na bagagem, a socialização do anteprojeto de requalificação da orla marítima de Tarrafal, que tem lugar amanhã. Professores contratados no ano letivo 2023-2024 para exercer no Complexo Educativo Manuel António Martins, na Ilha do Sal, decidem suspender as aulas já a partir da manhã. Reivindicam a publicação das nomeações no Boletim Oficial e a regularização em definitivo dos salários. A elaboração de um atlas de aves reprodutoras em Cabo Verde está em elaboração. Trata-se de uma ação do projeto Ilhas Mais, que junta Cabo Verde e Santo Tomé e Príncipe. Hoje tem lugar o segundo workshop de seguimento do projeto. No Mali, um atentado provocou 30 mortos ontem à noite. São os destaques desta manhã informativa. Notícias para conferir já de seguida com Júlio Vera Cruz Martins. Votos renovados de bom dia. O presidente norte-americano Donald Trump reincide, quer possuir, tomar e garantir, quer tomar a faixa de Gaza para garantir que o Hamas não ocupa. Donald Trump disse que está comprometido em comprar e possuir a faixa de Gaza, embora tenha convidado outros países da região a reconstruir o enclave palestiniano. A posição de Donald Trump já foi contestada por vários países, o Egito e a Jordânia. Aliás, no próximo dia 27 de fevereiro tem lugar uma cimeira da Liga Árabe para analisar a questão. Ontem, no primeiro debate que opõe o atual chanceler alemão e o seu opositor, posicionado para ganhar as eleições ainda este mês de fevereiro, os dois condenaram a posição de Donald Trump. Uma outra reincidência de Donald Trump respeita ao Canadá. Ele diz que é um escândalo os Estados Unidos gastarem mais de 200 milhões de dólares por ano com o Canadá, e ele quer que o Canadá seja um Estado norte-americano. Os partidos políticos com representação parlamentar continuam a preparar a sessão plenária, que começa na próxima quarta-feira, e logo a abrir um debate agendado pelo PICB com o Ministro da Família, Inclusão e Desenvolvimento Social, Fernando Elísio Freire. Em sede de perguntas dos deputados vai responder o Ministro do Mar, Jorge Santos, a pedido do grupo parlamentar do MPD. A proposta de agenda inclui duas iniciativas novas para discussão na Generalidade.
uma alteração à lei que regula o Serviço de Informação da República e uma proposta de lei que estabelece medidas de natureza preventiva e repressiva de combate à lavagem de capitais, ao financiamento do terrorismo. Para a votação final global estão inscritas duas propostas de lei, a que cria a Comissão Nacional Organizadora das Comemorações do 50º aniversário da Independência Nacional e a que aprova o novo Estatuto dos Municípios, aprovado na especialidade sem a participação dos deputados do PICB, que podem avocar alguns dos artigos do novo Estatuto para debate na plenária. A Ministra da Coesão Territorial, Janine Lelis, tinha declarado na semana passada, logo depois da aprovação na especialidade do Estatuto dos Municípios, que o Governo retirou todos os artigos que pudessem exigir maioria qualificada de 2/3. Os cabo-verdianos devem ser mais arrojados na definição de um novo quadro de descentralização, com um novo Estatuto dos Municípios e uma lei de finanças locais mais moderna. O desafio é retomado pelo Presidente da República, que inicia hoje uma visita de uma semana à Ilha de Santo Antão, a presidência na ilha. José Maria Neves pretende mesmo fomentar reflexões sobre o futuro das ilhas. Considero que Cabo Verde precisa de uma nova fase no domínio da descentralização, mais poderes, mais recursos às ilhas. Há muitas coisas que neste momento são executadas pelo Estado, pelo Governo Central, já não fazem sentido. É preciso transferir investimentos, transferir recursos, transferir poderes às ilhas e garantir uma maior assunção de responsabilidades, um maior protagonismo no desenvolvimento local e regional por parte de autoridades locais e regionais eleitas. O chefe de Estado reitera que é fundamental o consenso entre o Governo, os partidos políticos e os próprios autarcas e diz mesmo que é uma pena que os entendimentos são até agora insuficientes. José Maria Neves defende que é preciso acelerar o passo no domínio da descentralização. Se descentralizarmos com muito mais ambição, transferindo mais poderes e mais recursos às ilhas, estaremos a criar as condições também para ver mais investimentos privados nas diferentes ilhas, geração de mais dinâmicas de crescimento, de mais empregos e mais oportunidades para as pessoas, porque as ilhas estão a desertificar-se, o desemprego está a aumentar, há cada vez mais dificuldades nas diferentes ilhas, cada vez mais constrangimentos no desenvolvimento das diferentes ilhas e é fundamental que todos tenham consciência disso para podermos construir os consensos que são necessários. Tem feito vários apelos. O que mais está no seu horizonte fazer para que os partidos se entendam e esse salto a que se refere seja possível? O Presidente faz esses apelos, não pode impor consensos aos partidos. Se depender só da minha vontade, já estaríamos muito mais longe, mas o Presidente tem de insistir nessa linha. E é o próprio povo de Cabo Verde, nas ilhas e na diáspora, que está a interpelar-nos nesse sentido. E eu acho que é preciso ouvir a voz dos cidadãos. As últimas sondagens do Afrobarómetro apontam nesse sentido e eu vou continuar a insistir nas minhas presidências na ilha, nas presidências na diáspora, nos contactos com os partidos políticos, nos encontros com o governo e com as autarquias locais, com os sindicatos, com as diferentes comunidades. Vou continuar a insistir. Ou mudamos, não temos outras alternativas. O Presidente da República sugere um outro desenho institucional, mais descentralização, inclusive com a criação de regiões e autarquias inframunicipais. A presidência na Ilha de Santo Antão dedica 2 dias a cada um dos municípios. Começa hoje em Porto Novo.
O programa conjunto Promoção de Desenvolvimento Local, financiado pelo Luxemburgo, entra hoje numa fase nova. O lançamento da chamada dos municípios para a apresentação de propostas de projetos, nem mais que o terceiro resultado esperado do programa, como esclarece o Diretor-Geral de Políticas de Coesão Territorial. O primeiro resultado está mais voltado para a parte financeira, digamos assim, portanto, a melhoria da arrecadação das receitas locais. O segundo resultado para a capacitação, portanto, a promoção de melhores e mais capacidades em termos dos recursos humanos dos municípios. E o terceiro resultado, este sim, que é o resultado que está mais voltado para a ação de desenvolvimento local, mais concretamente os projetos que são submetidos, que vão ser submetidos por parte dos municípios e que serão avaliados, serão analisados por parte do Comitê Técnico de Seleção, e também haverá um trabalho de acompanhamento de perto junto aos municípios para, portanto, aprimorar essas propostas de projetos. O ato de lançamento reúne na praia representantes dos 22 municípios, alguns deles por via remota. A meta, segundo Gerson Sousa, é um projeto por município, com um financiamento que varia entre 5 a 15 mil contos. As propostas são apresentadas pelos municípios. Pode ser um município ou podem ser um conjunto de municípios. 2 municípios, portanto, por exemplo, que se situem na mesma ilha, por exemplo, aqui na Ilha de Santiago, 2 municípios vizinhos, que possam ter um interesse em comum e possam querer apresentar uma proposta em conjunto, aí já serão 2 municípios. Mas têm que ser os municípios. O município é que apresenta a proposta, mas a proposta que o município pode apresentar, e o município será o responsável pela execução do projeto, poderá envolver também organizações da sociedade civil, poderá envolver empresas que tenham uma certa atuação no determinado município, mas a responsabilidade na execução caberá aos municípios. As propostas de projetos que devem ser apresentadas até meados de abril passam pelo crivo de um comitê de seleção com base em critérios já aprovados. O critério de sustentabilidade no projeto tem que ser sustentável, a viabilidade do projeto, a questão da metodologia, da integração do género, a transparência, a governança, outros critérios, o impacto transformacional do projeto, se o projeto terá um impacto muito amplo a nível dos municípios, se envolverá vários atores, se terá em conta várias vozes, a ideia também, portanto, de acolher várias perspectivas de ONGs, de empresas, da sociedade civil. Ao fim e ao cabo, para que um projeto seja selecionado, terá que ter, no mínimo, 70 pontos. Há uma ponderação que já está aprovada, portanto, são 7 critérios. Há ponderação, portanto, há uns critérios que têm 15 pontos, outros têm 20 pontos, outros têm 10 pontos. Consoante esses projetos respeitar um determinado critério, pode aumentar a sua cotação. Ao fim e ao cabo, terá que ter, no mínimo, 70 pontos. O primeiro resultado do programa passa pela formação de recursos humanos em auditoria e prestação de contas, que é desenvolvida de forma agrupada. Depois de Santiago, Norte e Sul, está a caminho a formação, ainda esta semana, para os municípios de Barlavento. O programa Conjunto Promoção do Desenvolvimento Local é financiado pelo Luxemburgo e executado pelo Sistema das Nações Unidas, PNUD e ONU Habitat. A Associação Nacional de Municípios é parceira do Governo. Uma missão técnica liderada pelo gestor do projeto para a melhoria da conectividade e das infraestruturas urbanas desloca-se hoje a São Nicolau. Na bagagem, a socialização do anteprojeto de requalificação da orla marítima de Tarrafal, que tem lugar amanhã à tarde no Centro Cultural Paulino Vieira. O Governo recebeu da Câmara Municipal um estudo prévio, foi detectado algumas carências, a necessidade de melhoria ao nível urbano, das infraestruturas e ambiental. Não é? A ideia é dotar a orla com uma série de intervenções, como conectividade entre os bairros, diferentes bairros da cidade de Tarrafal, também dotar a cidade de um calçadão marítimo ao longo da orla, que vai incluir equipamentos urbanos como miradouros, playgrounds infantil, ciclovias, quadra de street basket e, é claro, melhorar as infraestruturas existentes.
César Pinto revela que, além da orla marítima de Tarrafal de São Nicolau, está na calha também a requalificação das orlas marítimas de Praia Baixo, em São Domingos, e Queimaida Guincho, em Mosteiros, obras que fazem parte do projeto para a melhoria da conectividade e das infraestruturas urbanas financiado pelo Banco Mundial e que substitui o programa de requalificação, reabilitação e acessibilidade interrompido com a pandemia da Covid-19. O projeto tem 4 componentes, 2 desses componentes virados para a obra, portanto a componente 1 que se destina mais à requalificação de centros urbanos, centros históricos e as orlas marítimas, e a componente 2 que vai tratar da requalificação das estradas, portanto requalificação e melhoria das estradas. Temos a componente 3, é muito mais virada para consultorias, e a componente 4 é mais a gestão do projeto mesmo. O estudo prévio de requalificação da orla marítima de Tarrafal de São Nicolau vem da gestão camarária anterior às eleições autárquicas de 1 de dezembro. César Pinto assegura que o calendário do projeto segue a programação em conjugação com os novos titulares da Câmara Municipal, que continua a ser liderada pelo MPD, mas com apenas 5 vereadores. O PICB tem 4, mas sem pelouros, 3 do movimento independente do anterior presidente do Executivo Municipal, José Freitas. 8 professores contratados no ano letivo 2023-2024 para exercer no Complexo Educativo Manuel António Martins, na Ilha do Sal, decidem suspender as aulas já a partir da manhã. Os professores reivindicam a publicação das nomeações no Boletim Oficial e a Ilha do Sal Martins a regularização dos salários em atraso. Os 8 docentes foram contratados há cerca de 1 ano e meio e, de acordo com a porta-voz dos professores, Eunice Borges, o Ministério da Educação tem apresentado apenas desculpas. Nós somos um grupo de professores que foram contratados no ano letivo 2023-2024, só que até o momento, depois de 1 ano e alguns meses, ainda não temos o nosso nome no boletim oficial. E há muito tempo o Ministério anda a dar várias desculpas. A paralisação das aulas só será suspensa, defende Eunice Borges, após a publicação dos nomes dos professores no boletim oficial. Só depois da nomeação, não é? E somente a resposta, porque a resposta já todo esse tempo temos várias respostas que não sabemos nem se vamos acreditar. Não dá mais para aguentar. Não te preocupa a situação dos alunos? Preocupa e muito, mas para ter uma educação de qualidade, os professores também têm que estar com a saúde mental em dia. Eunice Borges acusa o Ministério da Educação de falta de transparência, o que tem gerado insegurança e insatisfação entre os professores. Transparência, primeiro, porque desde que iniciamos a nossa função, já estamos aqui na Ilha do Sal há 1 ano e meio, ainda tem vários constrangimentos. Por exemplo, andamos sempre a assinar adendas para receber depois de 2, 3 meses, sempre a mesma coisa. E ainda a situação nem sequer resolveu. Por exemplo, no mês de dezembro recebemos alguns meses em atraso, janeiro já terminou e já estamos no mês de fevereiro e ainda não recebemos nada. Depois de muito tempo, estávamos pelo menos a tentar entender que exige um processo, um tempo, mas só que a situação não dá mais para aguentar. Os 8 professores pretendem realizar uma manifestação no dia 13 junto ao Complexo Educativo Manuel António Martins e no dia 14 em frente à delegação do Ministério da Educação na Ilha do Sal. Recordo que o novo diretor-geral de Planeamento, Orçamento e Gestão do Ministério da Educação, Wilson Moreno, em declarações à imprensa no fim de semana passado, prometeu que a normalização do pagamento dos salários dos professores está prevista para esta semana. Um atlas que vai tipificar as aves reprodutoras em Cabo Verde está em processo de elaboração
Trata-se de uma ação do projeto Ilhas Mais, liderado pela Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves e que junta Cabo Verde e São Tomé e Príncipe, com financiamento do Instituto Camões da Cooperação. A coordenadora do programa Aves da Biosfera, ponto focal de Ilhas Mais em Cabo Verde, confirma que representantes de organizações ambientalistas de todo o país vão estar reunidos hoje em Rui Vaz, São Domingos, num workshop de seguimento. O primeiro workshop que foi no ano passado, que era basicamente um workshop de preparação, onde esteve presente cada técnico de uma ONG ambiental de Cabo Verde, onde nós apresentamos as metodologias de campo. Também, antes disso, construímos um comitê científico, que é constituído por 16 membros, que é para dar suporte na elaboração do Atlas. E depois desses workshops, nós começamos as primeiras saídas de campo, que foi em meados de setembro do ano passado. Todas as equipas em todas as ilhas saíram para o campo para coletar os dados das aves. E são os dados recolhidos que vão ser apresentados a partir de hoje no segundo workshop que começa em Rui Vaz. Isabel Fortes Rodrigues confessa que cada uma das equipas vai retratar o trabalho feito e as dificuldades encontradas, sobretudo nas ilhas montanhosas. Principalmente em Santo Antão, São Nicolau, ou mesmo Santiago e Fogo, eles tiveram alguns desafios, porque há sítios que é de difícil acesso, então nós não conseguimos cobrir todas as áreas. Mas posso dizer que 90% do arquipélago foi coberto, o que é muito bom. Na biosfera nós ficamos com a ilha de Santo Antão, ilha de São Vicente, Santa Luzia, São Nicolau e os ilhéus Raso e Branco. Enquanto que nas outras ilhas, por exemplo, no Sal ficou responsável o projeto de biodiversidade, em Boa Vista ficou o BioCV, em Mai Fundação Mai, aqui em Santiago ficou responsável a Lantuna e Fogo e Brava o projeto Vitó. Mas o que há de novo? As organizações ambientalistas envolvidas vão apresentar os dados recolhidos de setembro a dezembro. Vamos mostrar as espécies identificadas e a distribuição de cada um em cada ilha. O que é que descobriram agora nessa investigação? Algum dado novo? Algumas espécies, sim. Por exemplo, algumas pessoas achavam que não existiam em algumas ilhas, mas sim existe, mesmo que seja em poucas quantidades. Tem mesmo espécies que já existiam na ilha, mas que antes existia apenas numa pequena área, mas que agora também já podemos ver que estão distribuídos em diferentes zonas. Além da elaboração do Atlas, que vai catalogar as espécies reprodutoras em Cabo Verde, a componente nacional do projeto tem em carteira mais duas ações. Uma campanha de sensibilização sobre o impacto do lixo na vida das aves e um plano de género que visa determinar quantas mulheres e quantos homens estão ligados a questões ambientais em Cabo Verde. No norte do Mali, um grande confronto, um assalto a civis escoltados pelo exército foi atacado por supostos jihadistas. Balanço cerca de 30 mortos, segundo um relatório provisório do governo publicado ontem. Altos funcionários dos Estados Unidos vão estar na Europa esta semana para discutir o fim da guerra na Ucrânia. Os órgãos de comunicação social norte-americanos publicam que Donald Trump, que já tinha tido uma conversa telefónica com o seu homólogo russo Vladimir Putin para discutir os passos a dar para uma solução negociada, o conselheiro de Segurança Nacional do presidente Donald Trump, Mike Waltz, revelou que membros séniores da administração norte-americana reúnem-se ainda esta semana com europeus, com funcionários europeus, para discutir como acabar com a guerra na Ucrânia.
Menos de um dia antes do anúncio, os meios de comunicação norte-americanos tinham noticiado que Trump tinha falado ao telefone com o presidente russo, Vladimir Putin, para discutir os passos para uma solução negociada. Não houve confirmação nem da parte da Casa Branca, nem da parte de Kremlin. O certo é que o Conselheiro de Segurança Nacional recusou-se a comentar o assunto numa entrevista televisiva. Waltz disse que a economia russa não está bem e que Trump está preparado para taxar, impor tarifas e sancionar a Rússia para levar Putin à mesa das negociações. Carlos Santos, para fechar mesmo este primeiro jornal, começa hoje em Paris uma cimeira de ação sobre a inteligência artificial. Hoje e amanhã vão estar reunidos líderes governamentais, organizações internacionais, académicos, artistas e membros da sociedade civil com o intuito de debater a temática, e vai estar presente, digamos, a nova estrela da inteligência artificial em África, que está a despontar. O presidente Emmanuel Macron quer atrair investimentos colossais para a França.